Assistimos há poucos dias uma manifestação da oposição brasileira no parlamento, pela obstrução das sessões, obstrução física inclusive, né, tomando a mesa diretora, impedindo as sessões na Câmara dos Deputados, e a promessa da oposição era que eles só iriam encerrar essa obstrução quando houvesse um acordo, uma promessa do presidente da Câmara, Hugo Mota, e também a promessa do presidente do Senado em pautar a anistia, em pautar o fim do foro privilegiado, e também havia demanda, né? Isso era todas a que era menos realista, né, de pautar, abrir o processo de impeachment contra o ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Aí essa obstrução terminou, a oposição anunciou primeiramente que tinha conseguido fazer um acordo para que fosse pautado pelo menos a questão da anistia e do foro privilegiado. Logo na sequência, o presidente da Câmara, o Mota, desautorizou, ele disse que não fez acordo nenhum. Depois a oposição começou a dizer que o acordo, na verdade, havia sido feito com outras legendas, né, especialmente partidos do Centrão, que teriam se manifestado favoráveis a essas pautas. Então ficou assim, vamos ver o que iria acontecer. E o que aconteceu, o que nós estamos vendo nessa semana, que ao invés de se pautar o fim do foro privilegiado, ao invés de se pautar anistia, se pautou um projeto que, sob a desculpa de combater a adultização nas redes sociais, eu fiz um artigo falando disso, falando exatamente que nós, embora seja muito justo o combate à adultização, a esse problema revelado não, né, mas que foi, cuja discussão foi fomentada pelo vídeo do Felca, isso não pode servir como uma desculpa para a censura, que é exatamente, né, o que o governo está tentando fazer, as legendas de esquerda, a sua base está tentando fazer no Congresso, que foi usar esse justo combate à adultização para conseguir engambelar ali no meio a censura às redes sociais. Então, ontem a Câmara votou em votação simbólica, mesmo contra, no caso não levando em consideração o pedido da oposição para que a votação fosse nominal, então votação simbólica da urgência desse projeto. Então o projeto a desculpa do projeto é proteger as crianças e adolescentes nas redes sociais, foi turbinado com propostas do governo, né? Uma dessas propostas é a criação de uma autoridade que não é definida, que basicamente seria o governo, né? Que iria, ou uma entidade criada, mas obedecendo ao governo, uma entidade governamental, que teria o papel de fazer essa fiscalização. E aí uma das possíveis consequências seria bloqueio de redes sociais. Então essa autoridade estaria vinculada ao próprio governo, se não fosse o próprio governo, teria autoridade para suspender redes sociais, mesmo sem autorização judicial, além, né, de determinar retirada de conteúdos com a simples notificação, não uma decisão judicial, sequer uma notificação extrajudicial, mas uma notificação de qualquer pessoa na internet. Então, é um avanço ali muito sério, a liberdade de expressão, é uma tentativa de ir além, né, do que o STF já fez com basicamente o desmantelamento do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Então, temos isso. Um outro projeto também teve a sua urgência aprovada, um projeto, uma resposta do Mota a esse tipo de obstrução, né? Então, é um projeto que pode punir com até 6 meses de suspensão do mandato deputados que fizerem esse tipo de ação, que vamos lembrar já foi feita em outros momentos, em vários outros momentos, inclusive por partidos de esquerda, né? E então, ao invés de fim do foro privilegiado, ao invés de anistia, o que a gente está vendo, né, é o próprio presidente da Câmara querendo surfar nessa questão da adultização e dando uma sinalização ao próprio STF, ao próprio governo,
né, quer apadrinhar uma aberração, quer apadrinhar a censura, é basicamente toda as demandas que estavam presentes lá no PL da censura, que o governo não conseguiu emplacar, que o parlamento disse não, eles tentam aproveitar agora a comoção em relação à questão da sexualização de crianças e adolescentes para tentar enfiar isso goela abaixo do povo brasileiro. E o que eu quero destacar aqui nesse vídeo é que isso sinaliza que nós precisamos em 2026 não apenas eleger uma bancada forte, tanto na Câmara quanto no Senado, não apenas deputados críticos a esse estado de exceção, esse estado de censura, esse estado, essa juristocracia que nós estamos experimentando no Brasil, mas nós temos que eleger um número significativo suficiente para que na próxima legislatura, quando houver as próximas eleições, o mandato do presidente da Câmara e presidente do Senado é um mandato bianual, então que haja um número grande o suficiente de deputados e senadores nas duas respectivas casas para que se consiga consiga eleger os próximos presidentes das duas casas legislativas, políticos que sejam desta base, que sejam da base que hoje é oposição e que esperamos que lá seja a situação. Porque de nada vai adiantar, não que de nada vai adiantar, mas não se vai avançar realmente nas pautas que precisam ser avançadas, como combate ao autoritarismo do STF, a discussão sobre a anistia, o combate à censura, se não tiver na presidência, tanto da Câmara quanto do Senado, políticos dispostos a comprar essa briga. E o fato é que o Hugo Motta, Davi Alcolumbre, são políticos tradicionalistas do Centrão. Eu escrevi em março desse ano para o Instituto Liberal um artigo chamado Não Podemos Contar com o Centrão. Eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser ler esse artigo também. Esse artigo, basicamente, eu faço uma crítica a um comentário do Hugo Motta, em que o Hugo Motta falou que o Brasil estava vivendo em plena democracia, que não havia censura no Brasil, que não havia censura a jornais, né? Então, uma insanidade que ele falava. E vale lembrar que tanto ele quanto o Alcolumbre foram eleitos, como se eu me recordo bem, que foi o caso também anteriormente do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco, com apoio tanto de governistas quanto da oposição. E eu lembro que o Hugo Motta, interessante que político quando quer se eleger, isso já é algo o que todos dizem, né? Eles mentem, eles falam qualquer coisa para eles conseguirem se eleger. E é interessante, especialmente políticos fisiologistas, né, que eles têm capacidade de mentir e convencer até outros políticos. Então, na campanha deles, por exemplo, quando eles precisam de votos de outros políticos, eles prometem tudo e depois, né, não entregam nada. Então, o Motta sinalizou para a oposição, durante a campanha dele para a presidência da Câmara, que ele poderia talvez pautar a anistia. Ao mesmo tempo, ele sinalizava para o governo que ele não iria pautar a anistia. Esses políticos, esse tipo de político, não é movido por princípios, eles são políticos fisiologistas. O Centrão não é, como muitas pessoas falam por aí, não entendem o conceito do Centrão, não é um conglomerado de partidos de centro que estariam situados aí entre a esquerda e a direita. São partidos fisiológicos, são partidos que vivem para se alimentar da máquina pública, de uma forma ou de outra. Então, eles não são movidos por princípios. Se eles fossem movidos por princípios, já teria se aberto o impeachment do Alexandre de Moraes e CPI da abuso da autoridade e várias outras medidas há muito tempo. Aí, o Davi Alcolumbre falou agora que nem que tenha 81 assinaturas, nem que todos
todos os 81 senadores se declarem favoráveis ao impeachment de Moraes, que ele não vai pautar. Isso porque a oposição conseguiu 41 assinaturas. Vamos lembrar que, para que se abra o processo de impeachment de um ministro do STF, essa decisão ela cabe, primeiramente, ao presidente do Senado. Então, é privativa dele abrir ou não. A partir do momento que ele abre, essa decisão de abertura precisa ser referendada por uma maioria simples, ou seja, 41 senadores. Se Alcolumbre abrisse o processo contra o Moraes hoje, haveria as 41 votos para dar prosseguimento ao processo. Não necessariamente votos para já empichar, que se iniciaria o processo, então ele teria tempo para apresentar defesa e coisa e tal, mas teria votos suficientes para dar prosseguimento ao processo. Alcolumbre deixa muito claro que mesmo que houvesse 81 votos, ou seja, mesmo que fosse garantido que o impeachment aconteceria ao final do processo, ele não pautaria. E a não ser que algo realmente, uma força realmente extraordinária altere a situação, que eles realmente entendam que não, realmente a melhor coisa nós fazermos é comprar essa briga com a STF, eles não vão pautar, não por princípios. E eu não acho que uma força extraordinária assim vá acontecer, porque eles têm, na perspectiva fisiológica deles, mais a perder do que a ganhar comprando uma briga com o autoritarismo da Suprema Corte. Então eu acredito que a nossa única chance de conseguir escapar disso, de conseguir dar um basta, começar a tentar reverter todo esse estrago que já há mais de 6 anos de jurisprudência absurda, jurisprudência autoritária, conseguir reverter tudo isso, que vai ser uma tarefa muito árdua, todos os inquéritos sigilosos, todos os processos sem o devido processo legal, enfim. Para a gente ter alguma chance de fazer isso, como eu tenho dito, a gente precisa, em 2026, prestar muita atenção, não só no voto para presidente, mas no voto para os poderes legislativos, tanto Câmara quanto o Senado. E a gente precisa conseguir fazer uma maioria tão grande, um número tão significativo, que essa maioria consiga eleger, fazer o próximo presidente da Câmara, o próximo presidente do Senado, ou pelo menos eleger pessoas que de fato tenham um mínimo de princípio, que se comprometam, mas não se comprometam da boca para fora, mas que estejam dispostos a entender, não, o povo elegeu uma maioria no parlamento que é crítica aos abusos do STF, eu, como presidente da Câmara, do Senado, eleito por esta maioria, vou fazer essa leitura da vontade popular e vou, de fato, tomar medidas para atender esse anseio da população. Eu acho que mesmo que nós consigamos... Pensa que o PL, por exemplo, só o PL tem uma bancada, se eu não estou equivocado, maior do que do PT. A bancada da oposição, se não estou equivocado, ela é maior do que a dos partidos de esquerda. Não talvez do que os partidos da base governista, que incluem legendas do Centrão, mas do que partidos de esquerda. Então, em termos quantitativos, há uma grande quantidade de deputados e senadores da oposição. Mas não adianta eleger um número maior do que esse se não se conseguir fazer com que tenha presidente da Câmara e presidente do Senado que esteja disposto a comprar essa briga. Ou a gente vai ficar à mercê, esperando que haja um outro Eduardo Cunha, então que haja algum dissabor, por exemplo, entre o Alcolumbre e Alexandre de Moraes, ou algo do tipo, para que ele se sinta encorajado a abrir o processo de impeachment. Eu não vejo isso no horizonte. O que está no horizonte é o voto popular, e a necessidade de nós fazermos uma maioria e de nós conseguirmos colocar nas presidências das casas legislativas políticos que não sejam fisiológicos, políticos que não vão
prometer uma coisa para a oposição, prometer o oposto para a base governista só para conseguir se eleger. Se você gostou do vídeo, peço para você curtir, compartilhar, se inscrever no canal, comentar. Vou deixar também aqui na descrição os meus artigos, então convido você para estar lendo meus artigos. Curte lá no Instagram, na rede social que você, de sua preferência, né, o perfil, né, do Instituto Liberal. Lá você pode acompanhar os meus artigos. E muito obrigado.